Meus irmãos, é uma alegria que se renova todas as vezes que nós nos encontramos. Eu gostaria de ter pelo menos um pouquinho, em algum momento, um dos atributos de Deus, que é a onipresença. Eu não cobiço a onipotência de Deus, nem a onisciência de Deus, mas se em algum momento eu pudesse ter um pouquinho da onipresença de Deus, para poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu gostaria muito, porque faltei aos nossos encontros nos 2 últimos domingos. Num deles foi um casamento de uma pessoa queridíssima e nós tínhamos de ir. Semana passada não foi casamento de pessoa queridíssima alguma, mas era o resultado das eleições e tipo final de Copa do Mundo, quando é resultado de eleições, especialmente quando o nosso candidato está no páreo. Eu fico muito focado e se eu viesse, eu viria, mas não viria, né? Porque eu estaria aqui ligado, pelo menos mentalmente, acompanhando os resultados e querendo chorar ou vibrar juntamente com ele, né? E quero dizer que nós vibramos. Quero dizer que nós vibramos. Mas eu pensei muito, né? Pensei muito nos irmãos aqui reunidos. Eu gosto muito de estar reunido com os irmãos, de olhar nos olhos dos irmãos, de perceber os irmãos olhando nos meus olhos, né? E viver esse enamoramento santo, né? Hoje, pessoalmente, e durante a semana, virtualmente, né? Isso é muito legal. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, mais uma vez Salmos, agora capítulo 50, versículo 15. Eu vou ler apenas o versículo 15, mas gostaria de sugerir a leitura do salmo inteiro em casa, porque é um salmo maravilhoso, como todos os salmos. Mas nesse salmo há um bate-papo de Deus com o seu povo. E nele a gente descobre algumas coisas, e coisas inclusive que provavelmente desagradaram os sacerdotes da época. Porque nele Deus fala, por exemplo, que por que ele haveria de querer um animal como sacrifício da mão de quem quer que seja, se todos os animais do campo são dele? Se ele tivesse fome, por que ele teria necessidade de pedir a alguém? Se dele é a terra, a sua plenitude, ele vai ventilando nesses aspectos no Salmo 50. Por isso eu recomendo a leitura dele todo para você. Mas aí o salmista vem trabalhando, o salmo vem trabalhando e chega no versículo 15. E no versículo 15 nós lemos em algumas versões assim: "E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás." Em outras versões está assim: "Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás." É sobre este versículo e a grandiosidade do conteúdo desse versículo que nós estaremos conversando nos próximos minutos. Mas eu quero orar com os irmãos mais uma vez e queria convidá-los a elevarem os seus pensamentos a Deus e tão somente a Deus e a orarem comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos mais uma vez, porque pela tua bondade temos a oportunidade de nos reunirmos como família tua para comunitariamente te prestar culto. Nós te agradecemos porque cremos na tua presença, porque tu te agradas daqueles que sinceramente se reúnem para estreitar vínculos de comunhão e para te adorar, para declarar o quão grande é o teu nome. E é para isso que nós estamos aqui. Nós te pedimos, Pai, que tu nos deis a tua direção e que as nossas palavras sejam carregadas das tuas palavras e que todos nós sejamos alimentados e robustecidos, a começar de mim. Eu oro no nome de Jesus. Amém. É interessante quando nós lemos a Bíblia, qualquer texto da Bíblia, que nós façamos isso com atenção, né? A leitura de qualquer livro exige atenção, mas a leitura da Bíblia, considerando que o valor que nós damos a ela, exige um pouco mais de atenção. Porque é dando atenção
que você percebe não somente o que está escrito, mas o que está ao redor do que está escrito. Por exemplo, uma vez, na minha igreja, eu pregando, e o tema era exatamente Bíblia, Palavra de Deus, ou Bíblia, não Palavra de Deus, até que ponto a Bíblia é a Palavra de Deus. E eu perguntei aos irmãos se a Bíblia era a Palavra de Deus, e à unanimidade os irmãos responderam que a Bíblia era a Palavra de Deus. E aí eu perguntei então se tudo que nós líamos na Bíblia era Deus falando conosco, e os irmãos responderam sim, que tudo que nós líamos na Bíblia era Deus falando conosco. E aí eu comecei a reproduzir aleatoriamente alguns textos da Bíblia, pedindo que os irmãos dissessem amém, a palavra de Deus para nós. E aí eu recitei assim, por exemplo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, amém? E os irmãos disseram amém. E eu reproduzi outro texto de Gênesis, e disse assim, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, para que esteja como que diante dele, amém? E os irmãos disseram amém. Certo? E eu reproduzi mais um texto, e disse assim, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, amém? E os irmãos disseram amém. Eu falei, amém não, irmãos. Agora quem falou foi o diabo. Agora quem falou foi o diabo. Porque na Bíblia eu tenho Deus falando, eu tenho os profetas falando, eu tenho os salmistas falando, eu tenho o diabo falando, eu tenho gente honesta falando, eu tenho gente desonesta falando, eu tenho tudo na Bíblia, eu tenho que saber quem está falando. Não perde o seu valor o fato de ser a palavra do diabo que está lá, mas era o diabo que estava falando, e aquilo ali não merecia um amém. É assim com todos os textos sagrados. Nos Salmos, por exemplo, a gente encontra essa diversidade. O Salmo 1, por exemplo, o salmista, ele fala de outro, qualquer outro. Poderia ser de mim mesmo, por exemplo, que ele estava falando quando ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E vai seguindo. Ou seja, ele olha para o outro, qualquer outro, e segundo a visão dele, é bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele nem diz que é bem-aventurado quem não anda com os ímpios, mas quem não anda segundo o conselho dos ímpios. O problema não está em andar com os ímpios. O problema não está em se deter no caminho dos pecadores. O problema não está em se assentar na roda dos escarnecedores. O problema é você se tornar um deles. Jesus se assentou na roda dos considerados escarnecedores, mas sentou para ser o diferente no meio dos iguais. No Salmo 23, que eu preguei aqui recentemente, o salmista fala de Deus. Pelo menos num primeiro momento ele fala de Deus. Ele começa assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No meio do salmo ele para de falar de Deus e fala com Deus. Porque tu estás comigo, veja que o pronome mudou. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora no Salmo 50... o salmista nem fala de um outro qualquer outro, e nem fala de Deus, e nem fala com Deus. Porque no Salmo 50, o salmista coloca as palavras na boca de Deus. Ou seja, no Salmo 50, quem fala é Deus. E é Deus, e não o salmista, que está dizendo, clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu não sei como é que o salmista conseguiu colocar essas palavras na boca de Deus. Eu não sei se é um resultado da experiência dele de caminhada com Deus. E em razão dessa caminhada com Deus, ele podia colocar na boca de Deus essas palavras, porque ele sabia que essas palavras eram palavras que Deus diria.
Eu não sei se é uma percepção espiritual, uma captação que lhe veio de uma forma fenomenal, de modo que ele entendeu que Deus estava falando o que ele acabou de registrar. Eu não sei se foi uma revelação direta, proclamada, traduzida, soprada para o salmista. O que eu sei é que eu não tenho dificuldade alguma de acreditar, por experiência, por vivência, que essas são palavras de Deus. Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A primeira coisa que eu quero extrair desse fragmento de Salmo é uma realidade comum a todos nós, mas que nós não gostaríamos de vivenciar. Entretanto, Deus a prevê com todas as letras, que é o dia da angústia. Que é o dia da angústia. Deus se dirigindo ao seu povo, e no Salmo é um bate-papo de Deus com o seu povo, ele prevê para esse povo um dia de angústia. Não exatamente um dia de angústia. Quando ele fala no dia da angústia, é qualquer dia. E não é exatamente um dia de 24 horas. Pode ser um dia prolongado. Pode ser um dia que se traduza por anos a fios. Eu lembro que falei aqui, usando um texto de Paulo, e falei que Paulo optou por não se angustiar. O texto era aquele: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E eu falei que essa era a experiência de Paulo. Ou seja, se ele não podia controlar a fonte da tribulação, ele podia controlar os efeitos da tribulação na vida dele. Mas eu frisei muito bem que essa era uma experiência de Paulo, que poderia ser também a nossa experiência. Mas eu me lembro que falei também, que Jesus se angustiou. Porque Jesus se angustiou. Porque à medida que vai se aproximando o momento da traição, o momento da prisão, o momento do escárnio, da zombaria, da humilhação, do maltrato e da cruz, Jesus diz as seguintes palavras: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada até a morte. E a Bíblia diz que a angústia de Jesus era tal que ele suava sangue. A angústia é inerente à nossa humanidade. Enquanto você for um ser humano, você está sujeito ao seu dia de angústia. Ela é inerente à vida. Ela é inerente à caminhada. Não tem como você criar uma redoma de modo que você possa viver sempre, permanentemente, ininterruptamente, sem eventualmente se angustiar. Porque é inerente à nossa condição de seres humanos que habitam esse mundo pervertido, corrompido, destroçado, distanciado de Deus e da sua vontade. Angústia é aquela coisa que angustia mesmo. Você sabe o que é angústia? A angústia é angústia. A angústia é aquela coisa que aperta o peito. É aquela coisa que te oprime
oprime, que te espreme, que te maltrata, que te deixa sem alternativa, mesmo que você busque alternativa. Aliás, o fato de não encontrar alternativa é um sobrepeso na angústia. E nós temos na Bíblia alguns personagens que viveram os seus dias de angústia. E é bom que eles estejam lá, para que quando você, porventura, estiver vivendo o seu ou os seus dias de angústia, você saiba que alguém que precedeu você viveu a mesma situação. Tomando como real a narrativa de Deus pedindo a Abraão que entregue o seu filho em sacrifício, eu começo a imaginar a angústia de Abraão. Porque qualquer que fosse a opção que ele tomasse, ele não conseguiria livrar-se da angústia. Porque se ele dissesse para Deus, não, ele destruía o alicerce da relação que havia entre ele e Deus, que era uma relação de confiança absoluta. Por outro lado, se ele dissesse sim para Deus, como ele disse, não precisa ser pai, mas eu sou pai, mas não precisa ser pai para imaginar o que se passou no coração dele. Porque se eu admitir que Abraão se dispôs a entregar o seu filho, sem que isso tivesse exprimido o seu coração, eu também sou obrigado a admitir que aquele gesto não valeu nada. Porque o gesto de Abraão só enche-se de significado se nós admitirmos o quanto aquilo lhe custou. Tomando como real a história de José, que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, e o problema não estava somente em ser vendido como escravo, mas é ser vendido para um povo estranho sem saber o que seria feito dele, a não ser que ele seria escravo. Pensando nessa história, eu não consigo imaginar um José sem angustiar-se. Pensando num José seduzido, cantado, né? Me fugiu a outra palavra, né? Pela mulher de Potifar. É que faz muito tempo que eu não canto ninguém, certo? Porque eu amo a minha mulher, né? E desde 1980 que eu não canto mais ninguém, só canto para ela, e quando tenho de cantar é a ela que eu canto, né? Mas aí já são cantadas diferentes, porque já conquistei. Né? Mas, mas José foi lá, né? Assediado. Aliás, ontem eu publiquei alguma coisa, saiu no G1, né? Que mulher estuprou um camarada, né? E eu achei tão exótico que eu falei, não tem que compartilhar isso, porque assim, nós homens somos muitos, nós homens não, né? Os homens são muito, né? Eu não estou no grupo dos estupradores, os homens são muito acusados de estupro. Eles dizem que há um estupro, e isso não é motivo para rir, eu só estou rindo porque o contexto é de riso, mas há um estupro a cada 5 minutos no Brasil, mas normalmente é homem estuprando. E aí eu me deparo com a notícia de que um homem foi estuprado. E aí eu falei, o exoticismo dessa notícia, embora trágica, exige que eu a publique. E aí a mulher de Potifar dá em cima de José. E ela dá em cima, e ela o assedia, e ela tenta convencê-lo de qualquer maneira a se deitar com ela. E ali José também vive um momento de angústia, porque embora a proposta fosse, vamos dizer assim, boa, né, era complicado. Primeiro porque ele tinha uma relação com Deus, e aí mais uma vez ele quebraria a relação de confiança estabelecida entre ele e Deus.
E em segundo lugar, porque ela era esposa do senhor dele. E aí ele quebraria uma relação de confiança à vida entre ele e o senhor dele. E ainda tinha um complicador a mais. Se aquilo viesse à tona, provavelmente ele perderia o pescoço. Né? Então eu imagino o drama que ele viveu naquele contexto. Naquele contexto. Não precisa entrar em detalhes sobre a história de Jó. É desumano imaginar que Jó não viveu os seus dias de angústia. Falei de Jesus. E ainda um personagem que vocês conhecem, mas vocês vão achar que não conhecem, mas vocês conhecem, chamado Dimas. Quem conhece Dimas? Não conhece Dimas? E Gestas. Quem conhece Gestas? Não conhece Gestas? Dimas e Gestas foram os malfeitores crucificados com Jesus. E Gestas é aquele que instigava Jesus. Se tu és o Filho de Deus, livra-te a ti e a nós também. Dimas era o outro. E eu imagino a angústia de quem está na cruz, vivendo as dores da cruz, vivendo os significados da cruz. O próprio Paulo, que falou, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, havia alguma coisa na vida de Paulo, que eu não sei o quê, mas que o incomodava muito. Porque ele disse, olha, eu orei acerca disso ao Senhor uma vez, eu orei ao Senhor 2 vezes, eu orei ao Senhor 3 vezes, para o Senhor tirar esse espinho que me fere a carne. Há uma dose de angústia aí, especialmente porque o espinho continuou lá. A Bíblia não nos engana em relação à nossa humanidade e às consequências da nossa humanidade. São de Jesus as palavras, no mundo tereis aflições. São de Jesus as palavras, no mundo tereis aflições. Se alguém cria para o espectador algum tipo de ilusão, é o pregador, é a orientação religiosa, são os interesses escusos de quem dirige. Mas na Bíblia, nós nos deparamos com os servos de Deus, por mais comprometidos que estivesse com Deus, vivendo o seu dia de angústia. Mas aí, no dia de angústia, soa a voz de Deus dizendo, clama a mim, clama a mim, clama a mim. Eu queria trabalhar com você por um instantezinho a importância da oração e a importância não somente de orar, mas de dar à oração o valor que a oração deve ter. Porque orar, basicamente, é comum a todos os seres humanos. Mas se nós não tivermos cuidado, ela não extrapola os limites do ritual religioso. E isso vale para qualquer segmento. O católico ora. Se ele passa em frente a uma igreja católica, dentro do ônibus, ele ora. Todos os evangélicos oram. Todos os muçulmanos oram. Todos os hindus oram. Todos os espíritas oram. Todos nós oramos. Mas às vezes, as nossas orações não extrapolam os limites do ritual religioso que se repete pela força do costume. Eu queria que você entendesse por que no texto e em tantos outros textos a ênfase está no clamor. Segundo eu penso, a ênfase está no clamor, porque o clamor vem carregado de sentimento. O clamor, ele vem carregado de uma motivação
que fosse uma conversa sua comigo, você acabaria me convencendo acerca daquilo que você me pede, porque não somente as palavras que você traz, mas os sentimentos dos quais elas vêm carregadas, mexem comigo. Eu penso que de alguma maneira, não somente a oração, mas a motivação e os sentimentos que norteiam a oração daquele que ora, faz diferença para Deus. Faz diferença para Deus. Porque é igual ao culto. Quem já leu Isaías capítulo 1, por exemplo, vai descobrir primeiro que todos os sábados lá estavam os judeus no templo, cumprindo toda a ritualística do culto. No entanto, quem lê Isaías capítulo 1, vai ver Deus dizendo o seguinte: mas quem foi que requereu isso de vocês? Que viessem às minhas portas todos os sábados e repetissem continuamente os mesmos ritos e rituais. Porque uma coisa é fazer a coisa, outra coisa é fazer a coisa certa pelo motivo certo. A oração, ela precisa ser carregada, primeiro, do sentimento de que você não está falando sozinho. Você está falando com Deus. Bota na sua cabeça que você está falando com Deus. Porque se você não botar na sua cabeça que você está falando com Deus, você corre o risco da sua oração se limitar a apenas à conceituação de ritual. Como oração de embaixador do rei. Quem já veio aqui da Igreja Batista, eu era da Igreja Batista, né? E sabe como é que é a oração de embaixador do rei? A oração de embaixador do rei é assim: Senhor Jesus, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa essa igreja, abençoa o pastor, abençoa a nossa embaixada, em nome de Jesus, amém. Ele orou? Ele orou. Quem pode dizer que ele não orou? Mas eu fico com a pulga atrás da orelha. Claro que Deus é magnânimo. Claro que Deus não sou eu, porque se fosse eu, a pulga ia atrapalhar a relação. Claro que Deus é magnânimo. Por outro lado, assim como uma relação de filho e pai deve ser uma relação autêntica, deve ser uma relação verdadeira, deve ser uma relação genuína, que transpareça, que transborde, que transpire sinceridade. Eu fico vendo os pais de filhos pequenos, Kelly, por exemplo, Jeane, e outros aqui cujos nomes me escapam. Eu também já fui pai de filho pequeno, meus filhos hoje são grandes. E como os pais curtem as manifestações dos seus filhos. Mas só curtem porque não é algo robótico, não é algo mandamental, não é algo ensaiado. Eu não sei se já contei aqui, mas eu gosto de contar isso. Quando meus filhos eram pequenos, eu chegava do trabalho e eles iam correndo e pulavam no meu braço e gritavam, papai, e beijava, abraçava. Eu nunca ensinei eles a fazerem isso. Como eu não ensinei o meu cachorro, ele faz a mesma coisa hoje. Ele só não fala papai. Mas essa espontaneidade e essa sinceridade, essa verdade que impressiona. Porque eu poderia doutrinar meus filhos no sentido de que, quando o papai chegar em casa, quero que venham correndo ao encontro de papai e gritem, papai, certo? E me abracem e me beijem. E eles fariam tudo. E serviria até para expor no Facebook. Certo? Mas aqui dentro, teria valor algum. Porque faltaria espontaneidade, sinceridade, verdade. Faltaria uma motivação interior neles para vir ao meu encontro, me abraçar e me beijar. Nós precisamos, na oração, ter o cuidado e a disciplina para que ela venha carregada da consciência que estamos conversando com Deus.
E o clamor é um pouco além, é quando você chega para Deus e rasga o seu coração e diz, o Senhor faz alguma coisa, ou então eu não sei o que vai acontecer. Mas com sinceridade, não somente fazendo assim porque eu estou dando isso como exemplo. É estreitar os vínculos de amizade entre você e Deus que você chama de Pai. É nesse contexto que Deus fala assim, clama a mim no dia da angústia. Clama a mim no dia da angústia. No outro salmo, no salmo seguinte, o salmista diz, ao coração contrito, tu não recusarás, ó Deus. Ao coração contrito, tu não recusarás, ó Deus. Eu já vivi meus dias de angústia. E não foi uma vez só. E não foi um dia só. E a oração era a minha válvula de escape. Porque no contexto que eu vivia, eu não tinha alternativa. E eu fazia exatamente isso que eu estou recomendando para os irmãos. Eu me despedia da minha esposa para ir trabalhar. Ela ficava deitada, eu saía, mas aí na minha casa tinha um terraço, eu subia a escadinha lá para o terraço. E eu me derramava. Porque aquilo pelo que eu pedia, precisava sim da intervenção de Deus, do jeito que fosse, mas tinha que haver. Tinha que haver. Quer ter uma ilustração de clamor num extremo diferente? Dá uma lida lá no livro de Reis, no episódio em que Elias confronta os profetas de Baal, e veja como os profetas de Baal se comportam quando eles querem arrancar de Baal, né, a bênção que eles querem. E eles clamam, e eles gritam, e eles choram, né? E eles, não estou sugerindo isso não, eu estou dizendo o que eles faziam para tentar convencer o Deus deles, né? E eles, dentro da cultura deles, uma cultura sacrificial, né? Eles cortavam suas carnes para mostrar que nós estamos pedindo com sacrifício para que tu nos ouça. Porque eles acreditavam verdadeiramente em Baal. E quando tinha que clamar, se fosse preciso se retaliar, eles se retaliavam para alcançar aquilo que eles queriam. Clamar não é simplesmente reproduzir um texto que você já decorou. Clamar não é simplesmente reproduzir sequer o Pai Nosso. Clamar, né, é abrir o seu coração para ninguém menos que aquele que você chama de Pai e que é Deus. Clama-me no dia da angústia. A Bíblia não registra o clamor de Abraão. Mas eu acredito que, ainda que em pensamento, enquanto caminhava na direção do monte onde haveria de sacrificar Isaque, Abraão ia andando e clamando, porque é o que eu faria se eu estivesse levando meu filho para ser sacrificado. Né? Ia andando e clamando. O nosso salmo diz, clama-me no dia da angústia, eu te livrarei, eu te livrarei, eu te livrarei. No caso de Abraão, o livramento veio mesmo, da única forma talvez que Abraão desejasse. E de uma forma surpreendente, porque na hora que Abraão vai descer o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus brada, Abraão, Abraão. E aí Deus mostra que tem um carneiro preso pelos chifres, lá num monte de mato, né? E Deus, sacrifício é aquele. E aí o carneiro é sacrificado e Isaque é poupado. A Bíblia não registra o clamor de José.
Mas eu creio que José clamou uma, duas, três, porque era comum a família dos judeus clamarem. A Bíblia fala, por exemplo, que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia e fazia questão de orar, mesmo na Babilônia, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Então eu creio que ele clamou a Deus muitas vezes. E o livramento veio. E ele, de escravo, virou governador do Egito. A Bíblia registra no final do livro de Jó que no momento em que ele orava, exatamente no momento em que ele orava, Deus mudou a sua sorte. E ele recuperou infinitamente mais tudo que havia perdido. Eu te livrarei. Agora é preciso que nós deixemos Deus agir do jeito dele, no tempo dele, do jeito dele e no tempo dele. Aquele que clama precisa da liberdade àquele a quem ele clama para agir soberanamente. Afinal de contas, a vontade boa, agradável e perfeita é a dele. Porque no caso de Jesus, Jesus clamou também. E Jesus clamou uma vez: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, Pai. E clamou 2 vezes, repetindo as mesmas palavras. E clamou 3 vezes. E o cálice não passou. E o cálice não passou. Mas o fato do cálice não ter passado não significa que o livramento não veio. Porque se você acompanhar a história toda e ler a mesma narrativa nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que Lucas registra que vieram anjos e o fortaleceram. Vieram anjos e o confortaram. Vieram anjos e o robusteceram para que ele encerrasse a sua missão. E ele entra lá no Getsêmani alquebrado, angustiado. E ele sai dali um outro homem. E ele chama os seus discípulos e diz: vamos, porque é chegada a minha hora. É um outro espírito norteando as atitudes dele. E aí ele se entrega. Não precisava Judas traí-lo com um beijo, porque ele já chegou e perguntou: a quem procurais? Sou eu, é outra pessoa. E ele vai à cruz, mas vai à cruz como alguém que experimentou o livramento da angústia para ir à cruz sem angústia. E da cruz orar inclusive por nós e por aqueles que o matavam. Dimas, o ladrão da cruz, também clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a oração dele foi ouvida. Não significou sair da cruz, mas significou muito mais do que isso. Significou ter a certeza que, em fechando os olhos, estaria hoje mesmo com o Senhor no paraíso. O livramento veio. Não o livramento da morte, mas é preciso entendermos que Deus não vê a morte como nós vemos a morte. Paulo aprendeu a não ver a morte como nós vemos a morte. Por isso ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Paulo não via morte na morte. Até porque para Paulo, em Cristo, todos nós já estamos mortos e todos nós já estamos ressuscitados. Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. E tu me glorificarás. É um pequeno detalhe, mas é um detalhe muito importante. É um detalhe muito importante.
Esse "e tu me glorificarás". Eu vou usar expectativa em relação a Deus, embora Deus não tenha expectativa. Eu tenho expectativa, né? Porque eu não sei o que se passa, por exemplo, na cabeça do outro, né? Então, eu tenho expectativa, né? Eu me decepciono, né? Deus não se decepciona, porque nada surpreende Deus. Eu me decepciono porque eu posso ser surpreendido, por exemplo, com a traição de um de vocês. E isso vai ser um tapa na cara. Mas Deus não se decepciona, porque ninguém vai surpreender Deus. Deus não tem expectativa, né? Mas eu vou usar a palavra expectativa em relação a Deus, só para você entender a importância do "e tu me glorificarás". Eu penso que Deus fica na expectativa de que aqueles que clamaram e foram socorridos tenham um coração agradecido. Tenham um coração agradecido. Esse "tu me glorificarás" não é exatamente sair por aí dizendo "glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus", como quem repete uma palavra sem se importar no significado e no propósito dela. Mas o "tu me glorificarás" tem a ver com o sentimento de gratidão que brota dentro daquele que sabe que a sua oração foi ouvida. Deus se interessa na nossa gratidão. Na parábola dos samaritanos, nem parábola, no episódio dos samaritanos que eram leprosos, aliás, dos leprosos, no meio dos quais havia um samaritano, né? Eram 10 leprosos que vieram ao encontro de Jesus, clamando no seu dia de angústia por cura. E Jesus lhes disse: vão e se mostrem ao sacerdote. E enquanto eles vão caminhando ao encontro dos sacerdotes, eles são curados. E aí, 9 se dissipam e um volta até Jesus. E aí Jesus usa as seguintes palavras: não foram 10 os limpos? Cadê os 9? Cadê os 9? Apenas um voltou para dar graças a Deus? E este era samaritano. Clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Meu querido, aprenda a orar, aprenda a importância da oração, aprenda a utilizar-se desse recurso disponibilizado por Deus para cada um de seus filhos. É isso. Clame a Deus com todo o fervor que possa preencher o seu coração. E esteja com os pensamentos, com os sentidos aguçados para perceber a intervenção de Deus, do jeito dele. E em percebendo a intervenção de Deus, tenha um coração agradecido, bata a porta de Deus e diga: muito obrigado. E em surgindo oportunidades para testemunhar, testemunhe, porque Deus se alegra daqueles que testemunham dos seus feitos e da gratidão que preenche os seus corações. Amém? Amém. Amém.